RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Para os imprevistos da vida, faça um seguro de vida Banrisul. Com ele, você e sua família têm proteção sob medida. A indenização é livre de imposto de renda e nem precisa inventário. Tem uma central de atendimento à sua disposição e toda semana você pode ganhar prêmios em sorteios. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Estamos começando o Virando o Jogo desta quinta-feira, dia 1º de novembro, ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 no Sistema NET, para todo o estado do Rio Grande do Sul. E também você nos acompanha nas nossas diversas plataformas digitais, a começar pelo site rdctv.com.br, você coloca /ao vivo e você tem a programação da RDC Real Time aí pelo site. E também, se você digitar RDC TV Digital, serve para Facebook, Twitter e também para o YouTube. Sendo que no Facebook, RDC TV Digital, você participa, manda aqui o seu recado, a sua opinião, o seu questionamento para a nossa equipe aqui do Virando o Jogo. E se você preferir, tem o WhatsApp lá, sempre na mão do Diogo, e o Diogo atento aí com os seus recados pelo nosso WhatsApp, 99815-9990. 99815-9990 é o número do nosso WhatsApp. Além do Diogo Rossi, Tiago Rocha, Guilherme Paz e Flávio Valente aqui compondo a bancada de hoje. Olha, nós temos aí alguns assuntos e do Grêmio continua a relevância daquele assunto a respeito da interposição de um recurso junto à Confederação Sul-Americana de Futebol, onde pede o Grêmio que seja aplicado o regulamento da Conmebol, da competição também, da Libertadores da América, e que tenha a reversão dos pontos desse jogo diante do River Plate por conta justamente do técnico do River Plate que infringiu o regulamento e afrontou uma punição que tinha sido lhe imposta pela própria Confederação Sul-Americana de Futebol. Então temos esse dobramento. E no internacional nós temos aí a questão, parece que ressurge, não sei se das cinzas exatamente, mas ressurge o Juan Alano para ser novamente uma esperança do Internacional num jogador de meia de ligação. E temos um clássico hoje pela Série B, um clássico de vida ou morte, não sei se tanto para o Brasil de Pelotas, mas mais para o Juventude com toda certeza. Vamos falar sobre esses assuntos aqui. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Uma boa? Tudo certo. Voltei agora lá da Arena, Rogério. Situação bem complicada lá. Mas vamos colocar já a entrevista, ou uma parte, né, da entrevista que tu fizeste com o presidente. Polêmica, né? Polêmica. Mas eu quero agradecer o Guilherme, porque o Guilherme passou toda a manhã, acompanhou lá a entrevista, as manifestações, e já estava saindo para o almoço, né? Merecido o almoço dele. E aí eu ataquei no portão, nos encontramos ali, eu chegando e ele saindo, eu digo, não, quero que tu participe. Claro. Porque até tinha um stand-up feito por ele e tal, mas quero que tu participe justamente para trazer o sentimento do que foi, né? Esse outro lado de sentir o que fora da entrevista, o que pensa, o que estava, como ele sentiu o presidente do Grêmio, o otimismo, o pessimismo, enfim, né? O jornalismo tem dessas, né? Claro. Então, o presidente do Grêmio, ele comandou a entrevista coletiva que começou às 10h30 da manhã hoje, acabou por volta das 11h20. Após isso, ele deu entrevista para algumas rádios separadamente. Está muito confiante, o Zanota está muito confiante, porque teve sim a irregularidade. Ele deixou muito claro que não tem nada a ver com a questão do VAR, do gol de braço. Sim. E sim com a irregularidade do treinador que estava suspenso. O Zanota afirmou que na noite anterior, na reunião entre a diretoria, que sempre acontece, naquele famoso fair play, na janta, estava claro. O treinador e Walter Kahneman não poderiam estar no vestiário, nem antes, nem durante e nem depois da partida. Então o Grêmio está em cima disso, porque o treinador, ele admitiu a culpa, ele estava usando comunicação. A comunicação é muito importante colocar isso, porque desde julho, 1º de julho, se eu não me engano, pode sim ter a comunicação, mas não alguém que está suspenso. O Alexandre, o auxiliar do Renato, ele usa a comunicação lá com a cabine, com o pessoal das estatísticas.
Mas a câmera da emissora que estava fazendo o jogo pegou sim o treinador passando comunicação. O Zanota falou, olha, se ele está ali na cabine, ele fala com o Rogério Amaral que está do lado dele, o Rogério passa a informação, é uma outra coisa. Só que a câmera mostra sim o treinador passando informações. Tem uma hora que ele diz assim, o escoco. Dá pra ver bem leitura labial dele, que ele diz o escoco agora, né? E aí o cara pega e chama o escoco. A leitura labial pega muito forte. Né? Eu não entro nem nessa questão, vocês podem entrar, né? Se foi importante, não foi importante a presença dele no vestiário, a instrução de botar o escoco, enfim, a participação do treinador. Mas eu me prendo o seguinte, a mesma opinião que eu tinha em relação ao caso Vitor Ramos, Internacional e Vitória. Se existe um regramento, existe um regulamento, ele tem que ser cumprido. Ele tem que ser cumprido por todas as partes. Ainda mais num caso de punição. Houve a punição. O que fez o Gallardo e o River Plate, e aí que é... O Gallardo é um funcionário do River Plate. O River Plate tem... Com a anuência do clube. Anuência ou desconhecimento não importa, mas a responsabilidade é do clube. E isso foi uma afronta o que ele fez. Uma afronta. E eu acho que é nesse detalhe que eu me apego, sabe, Rogério? Eu acho que o que impulsionou ainda mais a reclamação do Grêmio, que eu acho que haveria de qualquer maneira, foi a maneira jocosa que o River Plate tratou de todo o assunto. Na entrevista coletiva, onde foi questionado o auxiliar técnico que estava acompanhando a partida, respondeu que ele estaria ligando para a família e o Pinola riu do lado do auxiliar técnico. Que vergonha. A maneira jocosa no qual onde o treinador, o Marcelo Gallardo, relata mesmo que descumpriu a determinação e faria de novo se fosse necessária essa mesma determinação. Eu fiz porque julgava necessário. E outra coisa, gente, foi premeditado. Ele pega um boné sabendo do que vai fazer. Ele leva um boné para a cabine de transmissão, que fica ali Agora, próximo a todos, porque sabia o que ia fazer. Por que esse sentimento de impunidade? Porque acham que é tão fácil, está por trás disso? Mas eu digo assim, Rogério, tem uma Será coisa que tem um tipo assim, como a gente levantou alguns programas, né? Há um acerto para que dê River e Boca na final. Será que havia tão algo assim, meio que eu não sei encaminhado para isso? O cara se assegurou, não, eu faço eu não sei em relação ao Boca. O Boca foi assim em no relação, campo, não precisou o Boca não precisou, né? Agora, não em relação contra o Palmeiras, né? Sim. Contra o Cruzeiro precisou. E contra o Libertad também, porque usou o Águila irregular. Mas eu digo assim, o River Plate, a Comebol tinha uma dívida com o River Plate desde o ano passado. No enfrentamento contra o Lanús. Mas tem uma coisa, Rogério, que hoje, na coletiva do Romildo, sei que a gente vai ouvir um trecho do que ele falou daqui a pouco, mas tem uma coisa ali que me... Não é a questão de eu ser crente ou descrente do que vai acontecer. Mas a gente sabe que justiça é assim, né? Às vezes a gente pensa de uma maneira e quem julga pensa de outra e vice-versa. Mas o presidente Romildo, ele tinha em mãos um documento que não é nem o documento do Fair Play que foi assinado um dia antes da final da partida, mas era o documento que é a ata do delegado da partida, conhecido na Libertadores como vedor do jogo, entregue à Comebol. Aquilo ali é um desrespeito ainda mais claro. Porque ele deixa bem claro no texto, o Romildo até brincou, eu vou tentar traduzir da melhor maneira possível, porque era em espanhol. Ele até brincou quanto a isso, mas ali dizia bem claro, o vedor dizia, eu tentei durante 15 minutos entrar no vestiário e fui impedido pelo segurança do River Plate. Ou seja, para mim tá claro que o River Plate Clube estava junto na ideia... Conivente. Né? Conivente. E aí é aquela coisa assim que muitos juristas têm dito, mas quem tomou a decisão foi o treinador. E aí o treinador não é o clube, é ele que tem que ser punido. Mas eu acho que essa declaração do vedor une as coisas. Por mais que eu ache que já existe uma união automática, eu né? vou fazer uma pergunta. Nós temos, durante o período eleitoral, um tempo, não sei exatamente quantos meses, mas que você fica vedado. Emissoras de rádio e televisão, que são concessões governamentais, clube não é concessão governamental, mas ele está no guarda-chuva da Comebol, vamos considerar assim, que é vedado, por exemplo, de você emitir ou fazer qualquer comentário que tenha o cunho de propaganda política. Correto? Perfeito. Se tu faz, eu ou qualquer um de nós, faz isso durante esse período de vedação, não somos só nós que seremos punidos. A emissora vai ser punida também.
A emissora vai ser tirada do ar. Então, a gente tem que considerar isso. É uma interpretação ok, é uma interpretação jurídica, que pode ser assim como disse o Diogo, mas eu entendo que o clube tem absoluta responsabilidade. Acho que a parceria, né, Rogério, que há da segurança proibindo, e tem uma imagem, o Grêmio disse na coletiva que tem imagem de tudo, né? Sim. Filmado. O caminho da chegada do carro dele. Isso. Então eu acho assim, eu acho que o Grêmio tem a imagem que eu já vi, muita gente viu na zona mista, que é do vedor sendo empurrado pelo segurança. É assim, ó. Não, aqui não vem. Não, ele tira onda com o delegado da partida, porque o delegado da partida quer registrar, tirar uma foto, e daí chega o segurança, como o Diogo disse, para afastar ele. E o Marcelo Galhardo diz: quer que eu faça uma pose para tirar uma foto? Quer que eu fique parado e faça uma pose para você tirar uma foto? Olha o deboche dele perante o delegado da partida. E tem uma imagem que eu vi, que ele está passando por... Tem alguém que está escorado na grade ali, e que o segurança dá uma intimada nesse alguém, e esse alguém sai voando. Não sei se o cara ameaçou de dar uma porrada. Não sei se não é o Gajardo indo embora. Será que não é? Quando ele vai embora, ele sai correndo. Não. Uma pessoa que estava ali, que eu não sei quem é. O delegado. Mas não pode ser o delegado sair correndo daquele jeito. É, que ele tá parado tentando entrar e daí ele é acuado e sai. Não. Se aquilo... aquilo não é delegado de nada. Não. É essa aí. Eu não sei se nós estamos falando da mesma imagem. Acho que não. O porte físico mais avantajado é o mesmo. É o mesmo. Não. É outra pessoa que também estava de terno. Então mas eu não sei qual era a função. Mas sei que quando eles saem do vestiário, o segurança dá uma intimada, ameaça se aproximar e essa pessoa sai riscada. Só a questão ali do julgamento, né, que o Diogo falou, das imagens que o Grêmio tem, o presidente Romildo deixou muito claro que a questão, o primeiro, eu vou até ler aqui para pegar bem a frase dele. Primeiro é o ofício da Conmebol, que o Grêmio anexou lá, que vai ter o julgamento. Junto em outro caso, outra ação, tem o relatório do delegado e a súmula do jogo. São 2 julgamentos diferentes que vão ter. O Grêmio ingressou na parte dele. Mas primeiro, às 1h30 da tarde, está marcado o relatório do delegado do jogo. Então são duas coisas. Antes do Grêmio entrar na Conmebol, a própria Conmebol já tinha aberto um inquérito baseado nesse documento do delegado da partida. Que o Grêmio recebeu, tem de posse agora já, que é, né, uma súmula do delegado. Vamos fazer o seguinte, tem alguns indícios aí que me levam a ter uma expectativa, né, favorável de uma decisão de perda de pontos por parte do River Plate, mas a gente vai falar em seguida. Vamos colocar essa parte da entrevista. Essa parte é o que da entrevista do Romildo? É quando ele fala sobre a ética no sobre a futebol, ética do jogo, a ética do River Plate, da comissão técnica. É que houve todo um entendimento antes, né? Inclusive naquela reunião dos 4 clubes em Assunção. E depois me parece que houve uma reunião aqui em Porto Alegre entre River Plate e Grêmio, para que se obedecesse a suspensão do Kahneman e do Gajardo. Nessa questão, os dois acordaram isso. Né? O Zanota falou que ele saiu da reunião, a primeira coisa que ele fez, ele ligou diretamente para o Kahneman, falando: Kahneman, vá direto para o camarote, para a cabine, não vá no vestiário. E sim, afirmou que o Kahneman, depois da partida, depois que aconteceu toda a confusão, ele deu uma passada lá para cumprimentar, mas não sei nem se o Kahneman foi para camarote ou foi para um camarote onde tinha torcedores também. Tinha torcida. Viralizou o vídeo dele cantando e torcendo. Bom, vamos acompanhar então a palavra do presidente Romildo Bolzan Júnior. Eu quero te dizer que o River tinha time para nos ganhar. Nós ganhamos deles lá, eles ganharam de nós aqui, resultado final 2-2. Eles tinham um time para nos ganhar. Não precisaria transgredir dessa maneira para obter o resultado. A questão ética, por exemplo, de descer no intervalo com um bonezinho para não ser identificado, uma figura tão pública como o treinador do River, revela uma esperteza, né? Revela uma malandragem, vamos dizer assim, nada sadia, para não dizer outro termo. Nada sadia. A condescendência do clube em transgredir e proporcionar os meios para que isso aconteça, descer com o treinador, com segurança do clube do lado, participar desse processo. Aqui está competir de forma limpa. Aqui é o primeiro item. Os por si estava proibido para todos, não era para nós que observamos a regra com o Kahneman, estava proibido para todos. Competir de forma limpa não é apenas dentro do campo, disputar corretamente, ser leal na disputa, é também os clubes adotarem e seguirem os regulamentos éticos, disciplinares e aquilo que lhes impõe.
Na verdade, eu tenho certeza absoluta que, eticamente, né, não foi uma conduta adequada para aquilo que estava previamente avisado, previamente agendado. E no momento que a gente detecta que os fins justificaram os meios e os meios justificaram os fins, quer dizer, tudo ali serviu para atingir um resultado bem claro, né, não foi uma conduta ética do River Plate. Bom, vocês tiveram oportunidade de saber mais da coletiva do que eu não ouvi a coletiva. O Guilherme esteve lá e teve esse sentimento, né, no local lá, como é que estavam. Não só o presidente Romildo, mas também o Nestor Heinck, o diretor jurídico, e o Leonardo Lamacchi. E mais o André Zanotto. Sim, o André Zanotto é o executivo. Isso, mas também sobre teve... o Lamacchi, Agora, sobre o Lamacchi? Sobre o Lamacchi tem um trecho dele que ele fala assim: tem a questão comissiva e a questão omissiva. O River orquestrou o descumprimento e deixou também o treinador descumprir. Tem as duas questões. E é uma ação do item 1, parágrafo 3, que está naqueles artigos. Outro exemplo da Conmebol que foi usado na coletiva e também depois por outros juristas que eu tive a oportunidade de conversar, o Boca, por uma ação do torcedor, foi punido. Foi excluído da competição. Naquela questão do que gás, era uma omissiva, né? Omissiva, do clube. Que foi a questão do gás. Exatamente. Que foi contra o River Plate. Contra o River Plate. Contra o River Plate. Nessa questão, o Romildo também citou o caso Aranha. Isso. Só que daí tem aquela questão que eles justificaram, eles apresentaram a torcedora, mas mesmo assim a CBF não... Ainda referente ao caso, também me chamou a atenção ontem a entrevista que o colega Sérgio Buas fez com o Antônio Carlos Messia, que ele faz parte ali da cúpula disciplinar da Conmebol. É um dos caras que vota. Ele não faz parte da votação, assim como o representante da Argentina, porque os dois estão envolvidos no caso diretamente, um é brasileiro e outro é argentino. Vai ser comandado por um venezuelano, um peruano e o Paraguai, que é o presidente. Mas me chamou a atenção a aspa aqui que eu vou trazer até literalmente, que está no Twitter da Bandeirantes, né? Mas não é a aspa do cara esse, do Messias? Não, é a aspa dele, a aspa do integrante do Tribunal de Disciplina da Conmebol. Eu não posso julgar esse caso, pois tem um clube brasileiro envolvido. As imagens serão analisadas e o comportamento do treinador Marcelo Gallardo também. Por mim, a punição seria ao treinador. Foi ele que descumpriu a decisão. O River Plate não deve ser punido pelos meus colegas, palavra do integrante do Tribunal Disciplinar da Conmebol. Da onde que ele é esse? Esse é o brasileiro. Bom, brasileiro, legal. Esse é brasileiro. Brasileiro, legal. Ele deve ser de onde? Deve ser de São Paulo. Já deu a justificativa e a saída diplomática. O Romildo disse ali na coletiva que ele mandou essa mensagem para o presidente, e o presidente deu uma resposta para ele ética, disse que não teria interferência nos outros três. Para quem? O Romildo recebeu essa mensagem, essa notícia, e enviou diretamente para o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues. E disse que o presidente foi ético, disse que não teria interferência nenhuma no caso. Não interfere no caso em si, nem na comissão. São, não, mas assim, o presidente é esse da Conmebol. Esse é o integrante da comissão disciplinar da Conmebol, que vai julgar o caso. Que não faz parte desse julgamento, porque ele está diretamente relacionado àquele brasileiro. Mas foi isso aí. E o Romildo pegou o caso do brasileiro, enviou direto para o Alejandro, mandou a declaração presidente da Conmebol, sim, falando, olha, o que está acontecendo? Porque querendo ou não tem minha visão, tem uma interferência. Tá, se eles trabalham em 5, o brasileiro e o argentino estão fora. Sim. O brasileiro diz que é uma ação do treinador. Tem interferência nos outros 3. O seu colega de trabalho... Automático. É automático. Mas então, esse cara não podia ter se manifestado. Se ele vai se declarar incompetente para participar do julgamento, porque ele é brasileiro, tem um time brasileiro envolvido, ele não tem que emitir opinião. Ele não tem que emitir opinião. Traz prejuízo para os brasileiros, isso, para o Grêmio de maneira geral, né? Mas é evidente. Agora assim, ó, Marcelo Caju, nosso telespectador, também grande amigo, mandou um recado para a gente aqui no WhatsApp, dizendo assim, boa tarde. Eu estive na coletiva do Romildo também. Eu saí de lá bem esperançoso. Com as provas e relatos do delegado do jogo, a direção nova da Conmebol está com a faca e o queijo para mostrar que agora é uma entidade séria e honesta. É isso que eu espero. Eu também espero isso, só que eu estou naquela linha assim de que o anão do circo não cresce e nem o Sargento Garcia prende o zorro, infelizmente. Mas vamos ver, tomara que possa acontecer isso. Tirar o River Plate de uma final neste momento, olha... Bom, mas possa acontecer. Tá, mas tem um indício importante que é isso que
que eu falei antes da entrevista. A final que estava programada, ou as finais estavam programadas para 7h21. Quartas. Quarta, as duas próximas quartas-feiras. Então, uma, daí pulava duas e voltava dia 21. Tá, e agora o que aconteceu? Até o final 3267, ele manda uma informação pra gente aqui que não é confirmada, tá? 3267. Que a final da Libertadores, sim, elas foram marcadas para sábado, 10h24, 4 da tarde. Isso está confirmado. Só que ele disse que foi a pedido da AFA. Federação Argentina. Bem na verdade, o Boca, por exemplo, já não gostou. O Boca não quer que seja sábado. O que eu, pelo menos, acompanhando os colegas argentinos, foi um pedido do presidente da Argentina em função do G20 que está acontecendo em Buenos Aires. E para todo o que se refere à questão de logística, de segurança, ficaria melhor de encaixar num data de final de semana, sábado e sábado. E Super Clássico no sábado na Argentina é padrão, né? Sim. Já é uma data padrão, eles estão acostumados com esse jogo no sábado, nesse horário. Bom, é uma coisa histórica do país. E lembrando que se mantiver o clássico mais local, né? entre Boca e River, jogos com torcida única. O Boca joga a partida só com a sua torcida e o River Plate joga a final também só com a sua torcida. E nessa questão não foram confirmados os locais? Não foi confirmado o primeiro local só. A Conmebol confirmou. O primeiro jogo acontece no estádio do Boca. O segundo com o local a definir, ele disse. Nessa questão do jogo sábado, o Romildo até é muito confiante e brincou. O Grêmio também não tem decisão se é o River ou o Grêmio. Não tem decisão, a Conmebol ainda não decidiu. Tá certo. Mas a Conmebol... Grêmio ou River... Mas a Conmebol se corrigiu de um ato falho na madrugada passada, né? Quando o Boca classificou para a final, o Twitter oficial da Conmebol coloca lá: final histórica da Libertadores da América. E uma foto, né, uma menção ali, Boca e River. Depois, algumas horas depois, 1h30 depois, o Twitter oficial da Conmebol bota um asterisco. Dependendo do julgamento solicitado pelo Grêmio. Ou seja, eles entendem também que tem que dar essa... Bom, o julgamento é questão sábado, Rogério, na questão do jogo sábado e sábado, o presidente Romildo, muito confiante e brincando, falou: o Grêmio também aceitaria, pois assim podemos jogar com o time titular esse final de semana e numa possível final na semana que vem. Porque a logística também de ingressos, o Grêmio entrou com a ação barrando. Não pode ter a venda de ingressos River e Boca até o momento final da decisão. Bom, a Conmebol está prometendo para até sexta-feira, né? Até amanhã, é isso? Não, até sábado 1h30 o julgamento. Sábado 1h30 é o julgamento. Ocorre o julgamento. Sábado 1h30. Bom, evidentemente que eu não vi a peça de defesa do Grêmio, mas tenho informações de que a peça de defesa apresentada pelo Grêmio junto à Conmebol é exemplar, exemplar no aspecto jurídico e esportivo, tá? E mais do que isso, com essa peça apresentada, a Conmebol voltou, não diria voltou atrás, mas naquilo que seria uma intenção já inicial de punir só o Gallardo, só o treinador do River Plate, com essa peça que foi apresentada pelo Grêmio, essa peça jurídica apresentada pelo Grêmio, a Conmebol recuou e vai ter que, para punir só o treinador, ela vai ter que arranjar muitas justificativas para contradizer esse texto que foi apresentado nessa ação do Grêmio. E aí é que vem o outro lado, como o presidente, eu sei que disse hoje de manhã também, questionado se não desse a punição, né, como o Grêmio pretende, o que faria? E o presidente disse: não, vamos esperar. E tem que esperar justamente isso, esperar, porque qualquer ação futura do Grêmio, no caso de negada a sua pretensão, vai depender vai ter o embasamento em cima do que disser a Conmebol. Mas eu diria, Rogério, que assim, eu entendo o lado do torcedor nesse caso, tá? Vamos dizer que sábado, 1h30 da tarde, aconteça aquilo que parece mais óbvio a todo mundo, que é a negativa. Grêmio fora e o River Plate dentro. Sim. Eu acho que o Grêmio não deveria ir adiante. Eu explico por quê. Porque, para mim, no intuito do que o presidente Romildo disse hoje de manhã, que é a busca pela ética, a busca pela responsabilidade, pelo futebol limpo, o Grêmio já fez. Se a Conmebol for contrária à decisão de colocar o Grêmio na final, já mostrou que é suja. Não, tudo bem, mas o Grêmio tem, eu diria mais do que o direito, ele tem o dever... Não é não ter direito, tá? Eu acho que tem. É uma opinião minha. Sim, eu acho que não deveria ir. Tá, mas eu te digo assim, entendo que o Grêmio tem o dever, justamente em cima dessa questão de ética,
de que seja cumprido o regulamento. Mas não ficaria claro para todo mundo que a Conmebol já é suja? Que ela é suja, que ela agiu de maneira suja? O Grêmio tem que manifestar a sua inconformidade até o limite, até o ato final. Eu acho que podendo barrar a final da Libertadores se tiver que... É a mesma opinião que eu tinha a respeito do caso do Internacional. É o mesmo caso que eu tinha, o mesmo entendimento que eu tinha. Aonde tem um regramento, tá? Onde é lei, né? Seja em que nível for, esportivo ou não, ela tem que ser cumprida. Ela tem que ser cumprida. Se não for, quem a descumpriu tem que sofrer as sanções. E se tem uma entidade reguladora, né, tem que ir até o limite aonde é permitido. E é lamentável, né, Rogério, que essa atitude do Gallardo, né, e do próprio River Plate me faz lembrar aquele Grêmio Estudiantes em La Plata, né, onde tudo que deveria ser normal entre os clubes, de só competir dentro do campo, e a violência que houve do Grêmio naquele 3-3 histórico, parece que se repete só que de uma outra forma, né? É a forma do jeito, a forma de eu vou passar por cima, a forma do desrespeito legal, entre aspas. Sabe que aquele caso foi tão absurdo, vamos só relembrar um pouco. O Grêmio vencia aquele jogo no intervalo. Os jogadores do River Plate e outros integrantes da comissão, da equipe do Estudiantes, agrediram os jogadores do Grêmio no túnel de acesso aos vestiários, a tal ponto que o Caio, centroavante, levou soco e um pontapé. Não pôde voltar. Não pôde voltar para o segundo tempo. Tá? Ali, a Conmebol teve uma das... Demorou, é verdade. Demorou quase um ano para fazer a punição. Mas ali, né, a própria cidade de La Plata interveio. E depois desse episódio é que começou a ser gestada a construção do Estádio Municipal de La Plata. Tá? É que foi tão absurdo aquele fato e ganhou tanta notoriedade a tal ponto que o Grêmio se viu obrigado a deixar empatar aquele jogo. Sim. Porque a questão podia ser trágica se não fosse assim. Tá? Não, o Estudiantes acabou com 7 jogadores e o Grêmio preferiu na disputa dos mundiais, né? Os clubes europeus esperavam a final da Copa Libertadores da América para ver se iriam jogar ou não. Inclusive... A gente tem N exemplos de clubes que não resolveram disputar, viu? Que era um clube que se negaram em função das barbáries que ocorriam, né? Nós tivemos uma final da antiga Copa, não era Sul-Americana, como é que chamava antes da Sul-Americana? Supercopa. Não era Supercopa. O Atlético foi decidir. Copa Mercosul. O Atlético foi decidir, o Atlético era treinado pelo Leão, tá? E sofreram uma agressão que o Leão teve que fazer uma cirurgia no rosto quando chegou no Brasil. Então são N exemplos disso que nós temos, né, dessa soberba. E se vocês pegarem, não é nada contra a Argentina, mas é esse comportamento, esse sentido, esse sentimento de impunidade que tem os clubes argentinos em relação às competições sul-americanas. Sempre que nós tivemos alguma confusão, estamos aqui falando do Estudiantes, falando desse outro caso que o Atlético Mineiro decidiu lá na Argentina. Então, sempre acontece com eles. E mais do que a questão da moralidade, que foi um tópico muito batido pelo presidente Romildo Bolzan Júnior, tem a questão do precedente, né, Rogério? No momento que tu abre esse precedente, claro, da atitude que foi tomada pela nossa... Porque, para mim, eu acho que vai a questão de ele descumprir uma punição que tinha tomado, mas mais do que isso, debochar da punição N vezes. E debochar da punição e debochar também do mandante da partida, que foi o Grêmio. Debochou dentro da casa. Não, a Conmebol eu não tenho dúvida. A Conmebol está embretada. É uma vergonha, a Conmebol está embretada. Qualquer decisão da Conmebol que não seja, até por decisões recentes em relação a jogadores, como foi o caso do Santos, tá? E por todo esse histórico de jogadores que não foram denunciados no próprio River. River e Boca, que estão na final. Então, a Conmebol está num brete, ela está esnucada. Ela não sabe como vai justificar para não tirar os pontos do River Plate. E seria uma decisão histórica do futebol. Eu estava até pesquisando hoje, de âmbito, né, da competição, de ser levado a uma final devido ao resultado de uma decisão jurídica, não existe. Né? Então o Grêmio faria uma decisão histórica contra uma confederação podre. Agora, o meu descrédito na Conmebol é tão grande o meu descrédito na Conmebol, que sabe o que eles podem fazer? Tá? Eles dão a punição para o Gallardo, agora, vamos dizer, punido nos 2 jogos da final. E aí, passado o tempo da final... Aí
Para o ano que vem, para Punir o River na Libertadores... próxima Libertadores. Não, nem punir. Na próxima Libertadores, aí vem um artigo lá do regulamento específico a respeito disso. Para Se o treinador invadir... Mas olha, é muito punido. viável que aconteça isso. Mas Eu acho que o artigo é líquido e certo que estará. Se conhecendo a Comebol, talvez seja... Diogo, até caminho. só para deixar também o presidente Romildo, ele disse que não é tapetão. Que muitos torcedores da torcida rival do Grêmio estão falando, tapetão, querem ganhar no tapetão. Não é tapetão pelo Romildo, porque teve igualdade técnica. Foi 2-2 o placar. Então estão discutindo fora do campo. Não foi aquele time que perdeu de 2-0 lá, aqui, foi eliminado? Mas eu nem acho. Eu acho assim, se existe questão legal, de regulamento... Tem que ser cumprido. Tem que ser buscar. É importante essa declaração do Guilherme, Rogério, porque... Hoje pela manhã eu também vi algumas pessoas fazendo esse tipo de declaração, não do tapetão, mas de uma outra lembrança importante que é, independente do julgamento, o placar de campo ele influencia no julgamento. Porque, por exemplo, assim, porventura o Grêmio tivesse levado um 4-0 no Monumental de Nunes. Fosse decidido por parte da Comebol que o jogo da Arena estaria anulado e o Grêmio venceria por 3-0. Mesmo assim classificaria o River Plate para a final. Porque no somatório de placares o Grêmio estaria derrotado. Mas veja que o Santos empatou lá, 1-1. E aí... E tomou 3, e tomou não, a mas punição. aí, não. O jogo de lá, 1-1. O jogo de lá, 0-0, foi 3-0. Sim, mas aí no agregado de placar o Santos foi eliminado. Tudo bem, mas eu estou dizendo... O que acontece? O jogo de lá, que tinha sido um ponto positivo para o Santos, foi 0-0 ou 1-1? Não, lá foi 0-0. Que tinha sido um ponto positivo para cada lado. Virou negativo. Virou 0 para o Santos e 3. Isso, mas é o mesmo caso agora, entende? O mesmo caso agora seria o contrário. O Grêmio já tem 3 pontos. Ganharia mais 3. E o River tem 3, perderia os 3 e o Grêmio ganharia 3. Mas caso contrário, o Grêmio poderia ter sido eliminado mesmo assim. Sim. Bom, daqui a pouco nós vamos colocar opiniões aqui, os nossos telespectadores falam sobre esse caso, mas também falam sobre dentro de campo, que nós vamos dar voz aos nossos telespectadores em seguida. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Pacotes turísticos nacionais e internacionais para todo mundo poder viajar. É isso aí, até quem não é comerciário. No Sesc todo mundo pode viajar. Mesmo não sendo comerciário, você pode desfrutar dos pacotes turísticos nacionais e internacionais que o Sesc oferece. Acesse o site do Sesc para ter mais informações, sesc-rs.com.br, pegue todas as informações, adquira o seu pacote, seja nacional ou internacional, o seu pacote turístico do Sesc e boa viagem. Vamos à mensagem da Multissom e já voltamos. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Uma Multissom sempre perto de você. Ô Diogo, vamos colocar, antes da gente abordar a Internacional e o jogo de hoje do Juventude contra o Brasil, o jogo é em Caxias do Sul, Aqui, o José Luiz Burtê Sandri, o Chicão, diz: Rogério, colocar o Bressan num jogo de semifinal da Libertadores é mesmo que soltar um traficante e achar que ele não vai cometer crimes? É pesado, Chicão. Não dá para fazer essa comparação assim, até porque um é crime e o outro não é crime, Por favor. Tá? Ele diz que devia improvisar qualquer um. Ok, aí pode ser. E Bajara Krug, Grêmio tem que parar de mimimi, tá? Aceitar a derrota em campo, o River foi melhor. Felipe Bittencourt, o jogador do River postou que botou a mão na bola, isso é verdade, ele fez até mais essa, Lembrou do Maradona. O Santiago Borré, o atacante que fez o gol. Mas ele já tinha demonstrado que o gol foi de mão no gramado, porque ele sai comemorando o gol e começa a fazer assim, com a cabeça. Esse cara é famoso que foi com a cabeça, Olha no VAR, o mínimo, Até eu falava com o Diego Real ontem viu, Rogério? Isso aí, Tem um detalhe importante, Diego Real, que é nosso comentarista de arbitragem lá da Rádio Grenal. O VAR possivelmente verificou o lance, mas para impedimento. Aí eu perguntei para ele, mas se viu que não tinha impedimento, será que não viu que não tinha mão? Daí ele diz assim, olhos seletivos. Mas sabe que... Olho seletivo. Olho seletivo. Viu
procurou só o que queria. Tá, isso foi o que ontem nós falávamos, num exemplo que eu tenho convicção de que eu vi isso, tal, antes dessa regulamentação nova do VAR, que aconteceu isso. O árbitro deu o lance por invalidado, tá, mas não viu que tinha um impedimento antes, alguma coisa, era um lance de pênalti e que aí não sei qual o lance, jogador estava impedido. Tá, bom, mas enfim, tá, eu não tenho essa convicção. Para mim, foi ignorado olimpicamente. Até a possibilidade de impedimento. Qualquer possibilidade foi ignorada ali. Não No duvido. ano passado, no jogo do Lanús, aquela bola, no final do jogo, um pênalti no Jael, foi uma câmera exclusiva, que ninguém tinha acesso, falaram que o caminhão do VAR não tinha acesso. Será, 100%, que o VAR teve acesso àquele ângulo, acho que da Sport TV, que ele é do escanteio para a área? Será que o VAR teve acesso a essa imagem ou apenas aquela No aérea? ano passado? Não, esse ano. O ano passado, dizem que o pênalti do Jael foi uma câmera que o VAR não tinha acesso. Isso. Que mostra claramente a mão nas costas. Será que esse ano, na terça-feira, o VAR tinha acesso à câmera do escanteio para dentro da... Eu não tenho dúvida, Mas É a dúvida que eu tenho. Eu não tenho dúvida. Eu vi a transmissão pela Fox. Tá? A imagem E que a gente Fox mostrou mostra. ontem aqui da A Fox. TV mostrou também. Não, mas a imagem que a gente mostrou ontem aqui da Fox, que é cedida por eles, né, para uso das TVs fechadas e abertas, E que mesmo assim, mesmo tendo né, a cessão, né, dos direitos da Fox pra gente, esse imbecil dessa rede social chamada Facebook, que tem uns algoritmos lá que não são inteligentes, por isso que eu digo que é imbecil, né? Ele derruba a nossa transmissão pelo Facebook, porque a Fox libera, mas aí identifica como é da Fox. Como é o nome O Mark. Hein? O Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Pô, dá um jeito nesse algoritmo do teu Facebook aí, cara. Pô, pelo amor de Deus. Mas a imagem que a gente mostrou ontem, para mim, ela é ainda mais nítida do que a imagem que a Sport TV tem. Porque a imagem da Sport TV, ela é de lado, assim, e não é a do VAR. A que o VAR tem é aquela de cima, que é a imagem que a Fox cedeu. Para mim, é ainda mais nítido que ele tenta fazer aqui, mas quando não dá, ele dá a esticadinha. Para mim, tem três ações de jogadores do River naquele lance, tá? O Borré empurra para se desvencilhar do Jael que estava na marcação. Ele dá um safanão no Jael no início do lance. No Michel. Não, no Jael. No Jael, porque ele estava no Jael. Ele dá um empurrão no Jael, tá? Para tomar a frente. Aí quando o Michel vai para a bola, o Lucas Prato dá um mãozaço no Michel. E mais o lance da mão. Mas, falando em Lucas Prato, Rogério, desculpa. Tu falou da questão se o treinador interferia ou não no resultado da partida. Na questão de entrar no vestiário. Teve a substituição. E tem um vídeo que está circulando no WhatsApp também, nas redes sociais, do Lucas Prato falando o quão foi importante o treinador estar no vestiário. É bom, isso tudo é mais uma prova que o Grêmio ele tem. coordenou, eu diria mais, da Gabine, ele observou melhor o jogo, inclusive. Mas só entrando no detalhe no que se refere ao VAR, né? Ontem o UOL acabou entrevistando o Wilson Lecenemi, né? Que é o presidente da comissão de arbitragem do VAR, né? Da Comebol. E o relato dele sobre o lance do Borré, né? Costumo dizer que o árbitro de vídeo precisa saber separar elefantes de formigas. Durante 90 minutos vamos nos deparar com uma grande quantidade de formigas, mas precisamos avisar o árbitro central quando houver um elefante, uma jogada que há evidência do erro. Então eles estão tratando o erro do jogo do Grêmio como uma formiga perante os demais erros que tiveram mais graves? Em outros jogos. Que absurdo. Como, por exemplo, o lance do Bressan. O lance do Bressan ele disse que foi um lance de elefante, porque o Bressan fazia um bloqueio na elefante é aquilo que ficou óbvio e ninguém viu, né? De tão Só que se é alguém que é alérgico aí, tem uma picada de uma formiga, já complica. Mas eu não acho que o lance do Borré seja de formiga. Pra mim, a imagem do gol. Gente, é um lance que pode dar um tetra para o Grêmio ou não. Isso não é formiga, isso é elefante. Mas a frase do Romildo, até pra gente não deixar passar essa questão, ele diz assim: se eu tiver que levar em consideração o resultado, eu acho que o resultado foi justo apesar do VAR, ele disse. Sim. Porque ele diz, o River realmente tinha time para ganhar do Grêmio. Mas eu nem estou reclamando do VAR. Se eu reclamasse do VAR, ainda acharia o resultado injusto. Que é o que está explícito na nota. O primeiro parágrafo da nota ele é bem objetivo. É a pretensão do Grêmio em cima do regulamento. E o segundo parágrafo, quando faz referência ao VAR,
ele é um parágrafo político. Isso. Ele é de reforço ou de induzir um reforço àquela pretensão do Grêmio. Por isso que eu acho que o Grêmio, estrategicamente, está muito bem elaborada a estratégia do Grêmio nesse aspecto. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos à mensagem da Tri Táxi Aéreo e já voltamos. Tô me preparando aqui para pegar um helicóptero aqui, vou fazer um voo panorâmico com a Tri Táxi Aéreo. Mas que barbaridade, isso vai ser um sucesso, passado. Mas olha só a cascata do Caracol aqui em Canela. Que coisa linda a natureza, né, Che? E olhando aqui desse passeio panorâmico com a Tri Táxi Aéreo, fica mais bonito ainda. Dá uma olhadinha, Che. Bom, estamos de volta com o Virando o Jogo. Olha aqui, o Márcio Martins Fraga diz: tem que recorrer, mas acho difícil. A Conmebol é muito parcial aos argentinos. Talvez uma pena forte ao Gallardo em termos financeiros e já era, né? O Ibajara Krug também diz: vão dar uma multa e já era. O Ricardo Noronha no WhatsApp, ele diz assim, ó, o que vale para a Conmebol é dinheiro. Vão aplicar uma multa pesada no River e suspender o Gallardo. Ele é de Porto Alegre. O meu sogro Esteban Lebed, lá de São Paulo, diz: finais da Libertadores marcadas para sábado 10 e sábado 24 às 16 horas, isso, a pedidos da AFA. Está confirmando que foi a AFA isso que não fez, é confirmado. que fez a solicitação. O Sérgio Luiz Rite Moreira: ontem minha internet estava ruim. Hoje, repito, falei antes, eles vão bagunçar com o Grêmio. Agora acho que não vai dar em nada. Aí o Felipe Bittencourt vem para dentro do campo. Bressan sempre fazendo as suas. É um jogador muito pressionado, né? Bressan que ontem não treinou no CT Luiz Carvalho. Foi liberado para alguns dias de folga e a informação que se tem é que foi oficialmente já liberado do clube e já se despediu dos seus companheiros. Para procurar clube agora, falo que ele tem que ir para o Vasco. Tem alguma coisa do Vasco? Não, acho que o Vasco é porque o rapaz quer prejudicar o Vasco. Desejo. Eu vou te dizer, viu, Rogério? Até eu conversava com o Giovanni Oliveira, meu repórter aqui da RDC, antes do programa, que está fazendo um levantamento sobre o Bressan. A gente chegava a uma conclusão. Ele não é de todo desprezível. Mas eu falei isso ontem. Não é um jogador desprezível. Mas o momento dele está horroroso. É ruim, né? Ele está perturbado. Tu vê o jogador? O Bressan é o finalista da Copa Libertadores da América. Ele teve jogos ruins há pouco, né? Mas no ano passado, por exemplo, ele foi focado, se concentrou bem, se focou no jogo e foi bem na final. Se esperava que ele, quem sabe agora... Só que ele entrou, nem ele esperava entrar, né? Não se esperava que ele pudesse entrar no jogo, né? Embora no banco de reserva. Ocorrem exigências que fogem na alçada do Bressan, né? E daí os jogos lembrados são jogos que não são jogos do tamanho do Bressan. Eu não acho ele um jogador ruim, mas eu acho que pro Grêmio é um jogador limitado. E você pega ainda exemplos, pega o jogo contra o Independiente de Santa Fé em 2013, pega o jogo contra o Rosário Central já na temporada de 2016. Pega agora o jogo contra o River Plate. É um jogo aquele jogo do Vitória, né? Que é mas esses daí o pessoal pega a favor porque o Internacional depois o pessoal gostou. Olha aqui, ó. É complicado. O Rodrigo Teixeira já vai para um outro lado. Rogério, os mesmos que estão reclamando falam em ética, mas e o drone, como diz o Renato Portaluppi, o mundo é dos espertos. Mas o drone não está no regulamento. Não, sim, mas ele está dizendo uma afirmação que o Renato fez naquela oportunidade. Está dizendo assim, ó, é claro que essas datas estão confirmadas, eu te mandei os links. Eu sei, as datas estão confirmadas. Sim. O que eu estou dizendo é que não está confirmado a pedido da AFA. É só isso. Me mandou aqui também. A torcida do Grêmio também foi consciente, inclusive depois do jogo, né? Que embora questão de VAR, essa questão do Gallardo, né? Mas a postura do Grêmio também poderia ter sido melhor durante o jogo, né? Não só durante o jogo, mas uma postura mais agressiva. O Renato entrou, essa questão de jogar com o regulamento embaixo do braço,
é bom jogar, mas precisa ter jogador no meio de campo que saiba enrolar o jogo, que saiba costurar, que saiba fazer. E o Grêmio hoje tá Mas o Flávio, o problema do Grêmio não foi enrolar o jogo, o problema do Grêmio foi ficar sem a bola. O Grêmio não tinha o Luan e foi um fator primordial. Mas pra tu saber enrolar o jogo, tu tem que ter jogador. Mas o Grêmio enrolou até os 37, Flávio. O Grêmio não foi problema, o Grêmio faltar enrolar. O Grêmio enrolou até os 37 o jogo. O Grêmio tomou gol em 6 minutos. O problema não foi enrolar. Mas a postura do Grêmio aqui foi melhor ou pior do que a postura do Grêmio lá? Mas a questão é que a postura era de acordo, mas era de acordo com o que tinha posto. Lá não se tinha o resultado ainda. O Grêmio fez o resultado. Isso. Então a postura foi de acordo com o resultado. Aí e o Renato não tinha o Everton para começar o jogo. Quando ele precisou fazer uma modificação, e o próprio River Plate, ou vocês acham que o Gajardo iria descer para o intervalo se tivesse tudo saindo como ele havia planejado? É que não saiu como ele havia planejado. Saiu aquele gol do Grêmio que foi no contexto do primeiro tempo uma exceção, tá? E aí o Gajardo se viu obrigado a ir para o vestiário para dar as instruções e tentar fazer virar o time, entendeu? Então, para mim o Grêmio adotou, podia ser mais, tá, e vai para cima. O River Plate já estava dentro do Grêmio no primeiro tempo. Se o Renato adota uma postura de mais para cima e o River Plate já mete o gol, como é que fica no início do jogo? Eu acho... é complicado isso. Acho que faltou, mas acho que faltou um pouco, né, se o Everton tá bom, ele começa com uma postura diferente. Falando no Everton, jogou lá também, né? Mas falando no Everton, ontem eu acompanhei. Sim, mas lá a postura é diferente, porque o Grêmio não precisava atacar, ou se propor atacar lá, o Grêmio estava no jogo dele. O Grêmio se defendeu e foi mais rápido ao ataque. Mas quebrou a bola lá também, Flávio. O Grêmio ficou muito atrás, sem ambição, sem qualquer ambição para chegar na frente. Escuta, gente, o jogo já passou e nós já discutimos isso. Tá? Eu quero saber... que a torcida se manifesta assim também. Não, tudo bem, mas ontem nós já debatemos bastante sobre essa questão. Tá? O Internacional não tem por que Rodrigo Dourado e Edenilson. Suspensos. Na verdade, o Rodrigo Dourado suspenso, terceiro amarelo, e o Edenilson expulso, né? Recebeu o cartão vermelho depois do fim do jogo, do ato da partida. Então, o Odair tem que remontar o meio-campo e... Depois de perder o Charles, né, com uma torção no tornozelo, no treino de ontem, ele, ao invés de improvisar o Zeca, que era uma expectativa, traz o Juan Alano de volta e deve usar o garoto do lado do Gabriel Dias. E do Patrick. Quem é o primeiro volante? Gabriel Dias. Então, o Internacional não tem um primeiro volante, é isso? Não, homem de características de primeiro homem, não. Não tem. Vai ter que mudar a forma de jogar. Vai ter que vencer o Atlético Paranaense, né? Então, tem que ir para cima do Atlético de alguma maneira. Sabe que esse é mais interessante com chances de se aproximar ainda mais do Palmeiras, porque o Palmeiras tem o clássico contra o Santos. Então, uma vitória do Inter daqui. Tá fora da Libertadores, empatou com o Boca, tá fora. Mas uma vitória do Santos, que o time tá muito redondinho, tem como ganhar do Palmeiras, coloca o Inter vivaço na disputa do título. Onde é que é o Palmeiras e Santos? Na casa do Palmeiras. Em Palmeiras. Mas é clássico, né? Clássico é clássico. E o Santos também, o Santos está reagindo, né? Quem sabe o Palmeiras não entra numa rota de colisão interna aí, já que caiu fora. Acho difícil. O grupo do Palmeiras é muito 4 bom. em 7 é muito bom. É muito difícil. Acho que o título já era. E até analisando a tabela dos jogos também do Palmeiras. Não, depois dos últimos jogos do Palmeiras eu descarto. Eu tivesse uma diferença, se o Flamengo tivesse vencido o Palmeiras, eu acreditaria mais, porque o Palmeiras não estaria tão distante assim. Estaria a 3 pontos, então de uma vitória do Internacional, daí eu até teria mais esperança. Mas agora são 3 rodadas. O jogo do Inter é às 19 horas. Domingo às 19 horas. Não, mas tudo bem. De qualquer maneira, aquela mobilização que existia, aquele entusiasmo do torcedor colorado, me parece que não existe mais, né? Em relação ao título... Não vem de dentro já, né, Rogério? 40 e tantas mil pessoas que teve, eu não acredito que tenha esse público. Mas, por outro lado, eu entendo que até seja positivo isso para o Internacional, porque agora o Internacional não tem que ir mais nessa pilha de título. O Internacional tem que ir naquilo que é possível. O que é possível? Garantir uma vaga na Libertadores. Que eu acho que está mais do que bem encaminhada, né? Mas tudo bem, mas aí é que eu digo, não adianta o torcedor querer meter pressão. É hora mais do que nunca, é hora do torcedor pegar esse time do Internacional, que eu digo que não é homizinho,
né, que é um time adolescente no seu comportamento anímico, emocional, e valorizar e apoiar o time do Internacional. Mas não tem essa valorização? Entendeu? Acho que os públicos do Beira-Rio mostram essa valorização. Eu sei, mas o que eu estou dizendo é que agora, nesse momento, mais do que nunca, porque antes existia um entusiasmo com a possibilidade do título. Sim, perfeito. Tá? Agora que praticamente, pelo menos nós concordamos aqui, me parece que a grande parte do torcedor colorado também, de que o título ficou quase impossível. Rogério, eu vou te trazer um dado. Então aí sim, embalar, não colocar essa pressão, quem for ao estádio, não colocar essa pressão da vitória como se tivesse ainda no imaginário do título. Não, vamos lá. Se o Internacional conseguir até um empate contra o Atlético Paranaense, tá claro que eu entendo que tenha que vencer. Mas conseguir um empate mas não é de vaiar, tem que... isso tem que ser mais carinho ainda agora para esse time do Internacional. Mais amor, menos rancor, é isso? Não, sem dúvida. Mas sabe que... Sem frustração, porque não vai chegar o time do Internacional que vai jogar contra o Atlético Paranaense, o posicionamento do Juan é um posicionamento que eu já gostaria de ver já há algum tempo. Acho que é um jogador que na categoria de base sempre foi um meia ali de criação, mas eu sempre queria ver ele numa posição um pouco mais atrás, no campo, para auxiliar, para cartear um pouco mais o jogo. Vai ser interessante ver se confirmar. Hoje foi o treinamento que acabou apresentando, já em outros trabalhos o Zeca atuou por ali, o próprio Charles, que acabou depois sentindo, não vai atuar no jogo contra o Atlético Paranaense. Vai ser um posicionamento que vai ser, julgo ser interessante no jogo contra o Atlético Paranaense. Demandou um pouco de tempo até para mim, na minha visão, a escolha pelo Juan. Talvez já pudesse ter recebido mais chances antes. Não que ele seja, assim, talvez o futuro possa mostrar que ele seja um jogador diferenciado. Até aqui não mostrou isso, mas parece ser um bom jogador. Dentro das necessidades que o Inter tem no meio campo, né? E o Inter vai pegar o Atlético Paranaense pensando numa competição que está na feição, né? Está na feição. O semifinalista, seu adversário é o Fluminense, que é mais emoção do que futebol. Fluminense que se classificou fora ontem, de casa. Fora de casa. E o Matheus Alessandro tem uma noite de Everton, né? Cara a cara com o goleiro e perdeu o gol, né? Mas depois, como é o nome do Luciano. rapaz que fez o gol? Luciano, que gol. Luciano driblou, fez um golaço. Um erro do goleiro do Nacional. E o jogo lá no Parque Central, né? Isso. No estádio aquele pequeno do 0-0 garantido Nacional, porque aqui foi 1-1, né? Foi 1-1. Aí fez um gol. Aliás, o meu sogro tá me zoando aqui. Bom jogador ex-Corinthians, o Luciano, viu? O meu sogro tá me zoando, mas eu vou aproveitar para zoar com ele, que ele é uruguaio e é íntia de Nacional. Íntia de Nacional. E ele está dizendo que nós estamos aqui muito no se fosse, se viesse, se acontecesse. Ele disse, se a minha mãe fosse a rainha da Inglaterra, a tua mulher seria uma das herdeiras da coroa. E tu estaria tranquilo na vida. Tá bom, Estevão. Valeu, um abraço pro meu Rogério nessa casa aqui na casa do Inter com um time alternativo. Aí vem tu com esse time alternativo também? Tu é assessor de imprensa do Atlético Paranaense também, rapaz? Ontem eles perderam um jogo de 1-0 para o Bahia, mas com resultado lá no Nordeste. Se classificaram nos pênaltis, festa total. E agora o foco deles é tentar uma vaga na Libertadores. O Bahia chorou as pitangas, viu? Agora a semifinal é entre os dois? Sim, um brasileiro está garantido. Um brasileiro está garantido na final. Atlético Paranaense ou Fluminense. Qual é a outra final? A semifinal. Pergunta José Aldo Pinheiro aí. Rogério, mas só uma questão assim, ó, o Internacional que vem muito prejudicado pela arbitragem no Campeonato Brasileiro, a CBF escalou um quinteto de peso. Eu que acompanho a arbitragem, é o Rodrigo D'Alonso de Santa Catarina, que para mim é um dos melhores árbitros que tem no Brasil. Ele não é FIFA ainda, porque Santa Catarina tem o Braulio, que está na rodada, também está escalado e está junto, e o Weber Roberto Lopes. O D'Alonso é o próximo FIFA do estado de Santa Catarina. Ele vem acompanhado do Elton Nunes, um bandeira fantástico também, e do Alex dos Santos. Então a arbitragem da CBF garante um bom espetáculo. A outra semifinal vai ser Santa Fé versus ou Defensa e Justiça ou Júnior de Barranquilha. Como é que tu não me lembrou disso antes? Era óbvio. Muito óbvio. Bem. E hoje, hein? E hoje? Quem se salva na série B? Vai ficar bravo comigo. Se tiver um derrotado no jogo de hoje, a Série C fica muito perto. Vou te dizer uma coisa, Rogério. O torcedor vai ficar bravo comigo, o torcedor do Juventude, mas eu vou torcer que o Brasil vença por um motivo. Só um vai se salvar. Não tem como os dois se salvarem. E o Brasil tem mais chance. E o Brasil está mais na feição para se salvar. Então, melhor que o Brasil vença. Então, assim, não é que eu quero que o Juventude caia, não é isso. É que, assim, me parece claro que só um vai ficar.
Por incrível que pareça, um dos últimos jogos do Rogério Zimmermann foi uma vitória contra o Juventude lá em Caxias, inclusive. Aquele jogo anterior ao jogo do Internacional, onde o Brasil perdeu em Pelotas. Né? Pois é, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fico realmente com... Dividido, coração dividido. Eu, como sou pelotense, vou ter que torcer pro Se Chavante. me permitir também, aqui o Ricardo, irmão do Rogério, mandou uma mensagem, sempre nos acompanhando. O Ricardo, irmão do Rogério. Tá. Treinador do Brasil de Pelotas. Ah, do Rogério Zimmermann. Do Rogério Zimmermann. Ok. E ele sempre pergunta, Guilherme, para qual dos dois você vai torcer? Eu não vou como o Diogo. Chavante, por favor. Eu torço por um empate. Eu quero mandar um grande abraço encerrar, manda. Para o Cacai, o meu amigo colorado, né? Que está nos acompanhando lá de Uruguaiana, mas deve estar em Porto Alegre. Grande abraço, Cacai, viu? E torce para o Grêmio chegar na final. Afinal, será um clube brasileiro, Cacai. Esse é o problema do futebol brasileiro. Vejo diversas pessoas falando em mimimi e tapetão. Deveriam se unir e apoiar a decisão do Grêmio baseado em provas. Hoje aconteceu com o Grêmio, amanhã pode ser com qualquer outro time brasileiro. É verdade. O Rogério, o presidente do Boca, Daniel Angelici, deu uma entrevista na La Rede há pouco, uma rádio argentina. O que será que o Boca quer? E ele disse o seguinte: as partidas se ganham e se perdem no campo. Eu não gostei quando me sacaram da Copa Libertadores da América. Entendo o pedido do Grêmio, porém eu não posso mudar a minha maneira de pensar. Por maior rivalidade, ele é argentino também, né? E aqui, ó, por falar em rivalidade, já criou dentro da família, né? Aí a minha mulher respondendo pelo Facebook, olha aí, seu Esteban, não tenho nada a ver com isso, só acho que se o Inter nem participou da Libertadores, Colorado não deve dar pitaco. Porque o meu sogro é colorado e a minha mulher é gremista, que legal, que dá um negócio. E aí, sabe como é que é? O próprio meu sogro, ele se... Vai dar sabe como é o nome do goleiro do Nacional que fez aquela cacaca? Rogério. Não, Esteban, é o nome dele, é o nome dele. Só abraço. para fechar, a seleção divulgou os convocados e o Walter Kahneman de novo está na lista. Merece. Bom, amanhã, feriado 2 de novembro, estaremos aqui com o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, a 1h da tarde. Tá? Muito obrigado a vocês, componentes da bancada, especialmente a você, nosso telespectador. Até amanhã. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui.